Olá, eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao terceiro episódio do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Aqui, a gente abre um espaço para estabelecer conexões entre os diferentes atores dessas áreas e mostrar que a preservação ambiental é sim o interesse nacional. Também buscamos contribuir para o enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, criando um debate franco e plural que considere as divergências e identifique as convergências. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. É preciso olhar a Amazônia para além de somente das nossas fronteiras, se a gente quiser resolver problemas complexos aqui, como, por exemplo, o desmatamento. Hoje a gente tem em torno de 40 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia, tanto federais como estaduais, e que precisam ser destinadas para uso sustentável e para áreas protegidas. A riqueza e a complexidade do bioma amazônico nos levam a uma pergunta crucial. O que acontece se as ameaças que rondam a floresta seguirem no ritmo atual? Os incêndios, a seca, a extração de madeira, qualquer tipo de ação ilegal ou desrespeito à floresta que estamos assistindo em tempo real representa uma ameaça ao Brasil e reduz as oportunidades que podemos ter como potência ambiental, o interesse de todos nós. Nesse episódio, a gente vai tratar da importância global do bioma amazônico. Vamos ainda apresentar a variedade de demandas complexas e multissetoriais que a Amazônia nos impõe e os impactos dessas demandas no desenvolvimento sustentável e na soberania do Brasil. Para nos ajudar nessa missão, convidamos aqui Gabriela Savian, que é diretora adjunta de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM. Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E também contamos com o Tássio Frank, que é professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e doutor em Desenvolvimento Sustentável. Tássio, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela Viana. Obrigado, Gabriela Savian. Acho que vamos ter uma ótima conversa hoje. Sem dúvida. Bom, a gente sabe que tratar de temas que envolvem a floresta e seus processos é necessariamente complexo. Então, eu queria entender de vocês se é impossível pensar na Amazônia sem ter em mente os desafios relacionados às mudanças climáticas e às disputas de poder no cenário internacional. Pela experiência de vocês, quais são os principais desafios hoje para as políticas ambientais, econômicas e de segurança para a região amazônica? Gabriela, quer começar? Acredito que hoje a gente precisa pensar nas realidades amazônicas e nos desafios, ter em mente esses desafios e a realidade que nós temos para que a gente possa endereçar os grandes desafios aí pela frente, como as questões de desmatamento e degradação florestal, a perda dos recursos naturais, que é uma consequência negativa do desmatamento, da degradação, de outras atividades também que vêm acontecendo de uma forma desencontrada com a sustentabilidade das próprias atividades, inclusive. E também a gente precisa olhar para desafios relacionados à infraestrutura, à geração de emprego e de renda, e aí olhando já para os desafios econômicos, né, de como a gente olhar para as 28 milhões de pessoas, de habitantes da Amazônia e trazer uma economia que esteja, de fato, integrada a essa realidade e que enderece os desafios estruturantes que temos. Acho que é possível a gente pensar na transição da economia verde na Amazônia, mas a gente precisa tratar de uma forma concreta, madura e em ações estruturantes para resolver os desafios que estão pela frente. Tássio, como é que você analisa essa questão? Bem, Gabriela, acho que para se pensar a Amazônia, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o Brasil é parte somente desse condomínio. Por mais que ocupemos aí quase 60% do território do bioma amazônico, né, 58%, mais 60% do nosso território está na Amazônia, as fronteiras políticas, os limites políticos não respondem pelas dinâmicas de fronteira e pelas dinâmicas econômicas. Para pensar a Amazônia, a gente tem que pensar a integração com os outros países e soluções integradas com eles. Nós temos uma série de problemas extremamente complexos
na Amazônia, relacionado a questões de segurança, nós temos questões de narcotráfico, nós temos questões de crimes ambientais, nós temos uma série de crimes ambientais que impactam as mudanças climáticas, desmatamento, o garimpo ilegal, mas eles não estão relegados apenas à fronteira, apenas à Amazônia brasileira. Eles são dinâmicas, e aí, como alguns estudos já mostram, dinâmicas interconectadas com outros países amazônicos. Então, um dos principais desafios para o Brasil nas próximas décadas é ser o síndico desse condomínio, é estar à frente desse condomínio, é estar à frente de diálogos interestatais que possam criar respostas aí, políticas públicas para toda a Amazônia. E aí, já considerando tudo que vocês trouxeram, como é que vocês acreditam que a gente pode reverter essas atuais tendências de desmatamento e de outras formas de degradação da floresta? E mais ainda, como é que a gente preserva a cultura dos povos e das comunidades tradicionais que vêm sendo tão negligenciadas? É possível a gente criar hoje soluções conjuntas para esses desafios? Acredito sim que é possível a gente reverter esse quadro que foi estabelecido, né? Então, aí só para a gente lembrar que a gente teve aí nos últimos 4 anos um aumento significativo no desmatamento e na degradação florestal. Pensando no desmatamento, a gente teve o estabelecimento de um novo patamar de desmatamento na Amazônia, que está 56% acima de uma média dos 3 anos anteriores. A gente vê que a dinâmica do desmatamento aconteceu e cresceu significativamente nas áreas públicas, né? Então, fomentado por uma narrativa política de permissão para que essas atividades ilegais nas terras públicas acontecessem. E o que a gente precisa, e a gente já está andando, caminhando para isso, acredito que um dos pontos estruturantes é a retomada das políticas públicas, e nós vemos que já existe o intuito de retomar as políticas públicas. Também precisamos estabelecer e fomentar iniciativas e negócios sustentáveis. Então, o estabelecimento da iniciativa privada a partir de atividades que estejam coerentes com a sustentabilidade da Amazônia, e aí a gente vê o grande potencial da bioeconomia como uma alavanca e o fomentador da transição econômica para a Amazônia, e também ações de base como assistência técnica, assessoramento, agricultura familiar em especial, que também é um componente muito importante da Amazônia e que nos últimos tempos passou desassistida. Bem, Gabriela, acho que a gente olhar para a Amazônia é um ponto, a gente tem que olhar de um ponto de vista muito realista para a Amazônia, entender o que é a Amazônia. Boa parte do Brasil, onde se decidem várias das políticas públicas que vão ser endereçadas à Amazônia, são feitas por pessoas que não conhecem, não moraram na região, não têm um conhecimento um pouco mais profundo da região, e envolta aí em algumas névoas. A gente precisa entender que a Amazônia, ela é uma Amazônia, desde Berta Becker, que foi minha ex-professora, falava, ela é uma Amazônia urbana, então ela tem sérios problemas urbanos que precisam ser resolvidos. Se você não resolver esses problemas urbanos, permanece a pressão sobre o meio ambiente no entorno dessas cidades. O outro ponto é você falar no que gera economia. A gente tem que entender quais são os grandes motores da economia amazônica que geram renda, as iniciativas sustentáveis dos povos da floresta, as iniciativas sustentáveis dos ribeirinhos. Isso precisa ser olhado com mais carinho, isso precisa ser trabalhado aí melhor nos próximos anos, mas não podemos esquecer também as outras iniciativas como a Polo Industrial de Manaus, os polos minerários, que também geram recursos aí e sustentam uma boa parte de escolas, hospitais, né, e outras infraestruturas. Do ponto de vista de mudanças climáticas e desmatamento, se a gente pensar, o garimpo é um dos fatores que eleva o desmatamento. Ele aumentou muito nos últimos anos. E não aumentou somente na Amazônia brasileira, ele aumentou como um todo. Os países amazônicos exportam mais ou menos de 390 a 400 toneladas de ouro ano. Isso é muita coisa. E para você retirar o ouro, você tem que tirar a cobertura da floresta, você vai desmatar, e você vai desmatar de uma forma e poluindo com mercúrio ainda, além do desmatamento, fazendo a poluição do mercúrio, que a gente está assistindo isso. Hoje uma série de indígenas aí, uma série de rios nossos, né, contaminados com mercúrio que já é banido pelo Brasil, que o Brasil já está no Acordo de Minamata para banir o uso do mercúrio.
mas alguns dos países vizinhos não estão e ainda fazem uso. E como o rio não começa só no Brasil, volta que você tem esse problema aqui, é preciso olhar a Amazônia para além somente das nossas fronteiras, se a gente quiser resolver problemas complexos aqui, como, por exemplo, o desmatamento. Gabriela, posso complementar? Porque acho que você fez uma pergunta aí que talvez eu e o Tássio não tenhamos abordado com a importância que se deve, né? Mas eu acho que é muito importante também a gente falar do estabelecimento das instâncias de consulta e de escuta das populações tradicionais, das comunidades locais, né? É muito importante que essas iniciativas que a gente falou, de iniciativas de negócios sustentáveis e as cadeias produtivas, as iniciativas relacionadas à infraestrutura, todas as ações que forem acontecer no território, que elas ouçam de fato as comunidades locais, né? Em especial as populações indígenas, as populações tradicionais, quilombolas, extrativistas, para que esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento da Amazônia aconteça com base no entendimento, nos entendimentos e nas diretrizes também, de forma participativa. Era exatamente essa a minha pergunta, assim, sobre que ações que são necessárias para a gente poder superar esses modelos econômicos predatórios e promover um desenvolvimento sustentável. Já que a gente está falando dessa questão do garimpo ilegal na Amazônia, tem uma pesquisa que foi recém-divulgada pelo Instituto Socioambiental, em parceria com o Tocara Associação Yanomami, que revelou que essa atividade ela cresceu 54% só na comunidade Yanomami em 2022. E esse estudo ainda apontou que 1.782 novos hectares foram destruídos entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Então, vocês acreditam que esse trabalho muito mais conjunto, olhando também para essa governança territorial, são algumas das ações que são necessárias para a gente conseguir superar todos esses modelos econômicos predatórios que a gente tem hoje na Amazônia e promover um desenvolvimento sustentável da região, sempre lembrando dessa parceria entre o Brasil e outros países, tendo o Brasil aí como esse síndico do condomínio, como o Tássio colocou. É isso, acho que para além das ações de escuta, de consulta às populações, acho que a gente tem outras ações também estruturantes importantes aqui para a gente tratar esse contexto de legalidade que se estabeleceu na Amazônia, né? Então, trabalhar as diretrizes e as ações de destinação das florestas públicas não destinadas. Hoje a gente tem em torno de 40 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia, tanto federais como estaduais, mas a quantidade maior são de áreas federais e que precisam ser destinadas para uso sustentável e para áreas protegidas. Nós temos aí condições também de assistência técnica e de alcance a metodologias e a intensificação de produção que ainda são gargalos para a Amazônia que a gente precisa tratar tanto para a agricultura familiar, para os pequenos, né, em pequena escala, como para grande escala, como a gente pensar, por exemplo, a pecuária, que ainda é um vetor de desmatamento, quais são as ações estruturantes para aumentar, intensificar a produção, porque hoje a gente tem uma produtividade muito baixa na Amazônia. Bem, temos um grande dilema a ser resolvido, que é a questão logística. A gente sabe que toda produção precisa de ser escoada. Esse é um outro grande desafio que precisa ser enfrentado na Amazônia nos próximos anos. Como vamos estruturar uma rede logística para que esses produtores pequenos e médios que estão na floresta consigam colocar os seus produtos no mercado, consigam atingir, vamos falar assim, esse mercado interno, esse mercado externo, para que exatamente os negócios se tornem ali viáveis. Agora, Tássio, eu queria saber se você acredita na proposta até da gente envolver diferentes atores para poder combater essa prática, além de outros países, por exemplo, porque essa foi uma discussão em que, inclusive, o Raul Jungmann, que é ex-ministro da Defesa e presidente do Centro de Soberania e Clima, levantou em uma entrevista recente para a Folha de São Paulo. Se a gente pode envolver outros atores, que atores são esses, além de outros países? Eu acho que nós temos que envolver todos os atores possíveis. Como a Gabriela Savinha lembrou, tudo o que você vai pensar, por lei, você tem que fazer consulta às comunidades. Né? Então, envolver as comunidades é o primeiro ponto. Envolver as agências, sejam agências de segurança, sejam de desenvolvimento, sejam de saúde, sejam do Ministério da Educação, você tem que envolver eles. Né? Senão você não vai conseguir responder.
até porque aí vai uma outra questão que é, se você não oferece alternativas, né, você mantém um ciclo de baixo desenvolvimento, de baixa oferta, boa parte dessa população acaba migrando para outras atividades, ou ilícitas ou irregulares, e é isso que muitas vezes acontece, e aí acaba tendo uma depredação do meio ambiente, uma predação da fauna. Então, precisa sim envolver outros atores. Não é só questão de envolver outros países, é envolver o Estado como um todo nisso. O Estado federal, os estados, as unidades federativas e os municípios. Bom, e como Conexões para Convergir também tem como missão disseminar conhecimento, fatos e evidências científicas, nesse episódio, nosso quadro semanal do podcast vai repercutir os dados mais recentes que a gente tem sobre uma das formas mais importantes de degradação do meio ambiente, as queimadas. Rádio Soberania e Clima. Um relatório divulgado em janeiro de 2023 pela plataforma Map Biomas, em parceria com o IPAM, mostra que o Brasil perdeu para o fogo mais de 16 milhões de hectares entre janeiro e dezembro de 2022. O estudo foi realizado por meio do Monitor do Fogo, que é uma ferramenta do Map Biomas, que faz o mapeamento mensal de cicatrizes de fogo em todo o país. A gente vai ouvir agora o Felipe Moraes Martenechen, da equipe da Map Biomas Fogo e também pesquisador do IPAM. Ele explicou para a gente como foi feito esse monitoramento e o impacto da queimada para a Amazônia. O Monitor do Fogo, ele é a primeira versão de mapeamento mensal de cicatrizes de queimadas para todo o território nacional, abrangendo o período a partir do ano de 2019. Ele foi construído baseado em mosaicos mensais do satélite Sentinel-2, que possui uma resolução espacial de 10 metros e um período de revisita a cada 5 dias. Todo o processo foi realizado de forma colaborativa entre as instituições da rede Map Biomas e utilizando algoritmos de aprendizagem de máquinas, conhecidos como Deep Learning. A gente também utilizou a plataforma do Google Earth Engine e do Google Cloud Storage, que oferece uma imensa capacidade de processamento computacional em nuvem para a gente poder estar realizando todo esse trabalho de mapeamento das cicatrizes. Quando a gente passa a analisar os dados do Monitor do Fogo para o ano de 2022, a gente consegue analisar que o fogo ele se dividiu praticamente entre os biomas Amazônia e Cerrado. 49% de tudo que queimou no ano de 2022 foi no bioma Amazônia. Isso corresponde a uma área de 2,9 milhões de hectares queimados durante o ano de 2022. Outros 45% foram no Cerrado, isso corresponde a 7,4 milhões de hectares queimados. A Amazônia ela teve um aumento de 50% em relação ao ano de 2021. Toda a área mapeada como fogo na Amazônia, cerca de 2,5 milhões de hectares foram florestas que foram queimadas. O fogo na Amazônia está diretamente relacionado ao desmatamento no bioma, já que a gente conhece que essa é uma prática do uso do fogo, ela é frequentemente utilizada para remover a vegetação densa e preparar o solo para atividades agrícolas ou pecuária. Somente no ano de 2022, cerca de 2,5 milhões de hectares de florestas foram queimados na Amazônia. A falta de medidas de proteção eficazes contribuíram para a intensificação dos incêndios e tem provocado graves prejuízos para o meio ambiente, incluindo a emissão de gases de efeito estufa, perda da biodiversidade, além de comprometer a qualidade do ar. Eu acho que o Felipe já deu aí um pouco de como que o impacto da ação humana atinge a degradação ambiental como um todo na Amazônia, mas diante desse cenário a gente pode afirmar sem a menor dificuldade que as florestas do Brasil estão em chamas, com destaque aí para a Amazônia. Pela experiência de vocês dois, o que esses dados indicam, além aí do que o Felipe pontuou, sobre o impacto da ação humana nessa degradação ambiental? Quais são os impactos que ações predatórias como as queimadas geram hoje para o desenvolvimento sustentável e para a soberania brasileira na Amazônia? A degradação florestal, ela não somente perde recursos naturais, ela aumenta a emissão de gases de efeito estufa, que não é só pelo desmatamento, mas também pela queima, né, tanto dos incêndios florestais como da queima utilizada enquanto manejo produtivo. Aumenta as nossas emissões de gases de efeito estufa, aumentam os impactos nas mudanças climáticas. Então, a gente precisa agir de forma consistente e para controlar, né? Porque não só naquela área que queima a gente perde recurso natural, mas os impactos dela de forma indireta, os seus efeitos de borda e os impactos dela no território são significativos, né? Tanto no solo, na água, na qualidade do ar, na saúde das pessoas, mas também o impacto delas para
visão do Brasil sobre a sua ação, né, com a Amazônia, com o Cerrado, isso impacta não somente o comércio, o mercado internacional, mas impacta de uma forma de longo prazo na imagem, né, do Brasil. Então, a gente precisa tratar disso de forma consistente. Pegando a fala da Gabriela, a questão ambiental, a questão das queimadas, o mundo vai dar atenção a isso constantemente. A gente tem que lembrar que a questão das mudanças climáticas é uma ameaça existencial, né? Aqueles que conhecem, que leem os relatórios do IPCC vão ver isso, talvez uma ameaça mais existencial para alguns outros países do que necessariamente para nós, mas a questão não vai sair do foco. Então o Brasil precisa agir, precisa ter uma atuação constante nesse ponto. Outro ponto com relação às queimadas que é preciso olhar, nós temos, e é preciso falar, nós temos o INPE, nós temos o Sensipan, nós temos uma série de dados gerados muito bons que têm possibilitado ações, como a Gabriela bem lembrou, ações de comando e controle, operações que são desenvolvidas por diversas agências aí, de modo a inibir, né, essas ações. É preciso, acho, fazer mais um ponto. Se a gente já entende aonde queima, agora a gente precisa entender o tecido de baixo, o que está lá, cruzar aquilo, nós vamos ter os dados do censo demográfico agora, mas cruzar isso com os dados, entender quais são as comunidades que estão ali de baixo, e a partir daí a gente exatamente começar a pensar em planos que consigam garantir o desenvolvimento dessas regiões, a segurança das populações, né, porque a gente sabe que a queimada, ela não é somente, vamos falar assim, o pecuarista que vai praticar queimada. A queimada é uma maneira de se limpar o território para a agricultura, às vezes em comunidades pequenas. Você não pode criminalizar exatamente isso também. Então tem que se tomar todo um cuidado na hora de lidar com dados e com esse ponto. Ainda que a Amazônia ocupe o lugar de centralidade para a preservação da vida no planeta, isso não pode colocar em xeque a soberania e, consequentemente, a responsabilidade das nações que a integram. E a gente vem falando bastante disso aqui ao longo do episódio. Na avaliação de vocês, como é que o Brasil e os países sul-americanos e a comunidade internacional como um todo podem equilibrar cooperação e soberania quando a gente fala da região amazônica? Tássio, você quer começar? A questão da soberania é muito cara a todos os países sul-americanos. Todos eles vão falar de soberania em suas constituições nacionais, todos eles vão ter, em vários momentos, aí, ações, né, de Estado muito focadas na preservação da sua soberania, inclusive usando aí até de violência entre os Estados, não o caso do Brasil, nós somos uma nação pacífica, mas entre os Estados, nossos vizinhos aqui, isso já levou a algumas guerras, questões de soberania e direitos por isso. A nossa cooperação com os outros países com relação à soberania, acho que a grande questão é você ser um parceiro, você construir alianças, né? Em vez de construir desconfianças, você construir essas alianças. A soberania é você ser parte da decisão, né? E que essa decisão aí seja feita com quem está nesse condomínio amazônico, tomada pelas pessoas, os atores que estão nesse condomínio amazônico. Sejam os atores de mais alto nível, sejam os atores governamentais, os presidentes, os ministros, sejam os pequenos atores que estão, por exemplo, dos dois lados da fronteira, numa economia pendular, né, numa reserva que ocupa, uma reserva Yanomami, que tem uma parte no Brasil, uma parte na Venezuela. Então, esses atores todos têm que ser envolvidos aí nesses processos de tomada de decisão. Mas, no fundo, você tem que passar pelos países. Querendo ou não, o nosso sistema internacional ele ainda enxerga somente os países, ele não enxerga outros atores que não os países, no máximo as grandes entidades supranacionais, né? Esses são os que tomam as decisões. Você ouve muita gente, mas quem toma a decisão que vai reverter em ações são os países. Então, envolvê-los é um ponto essencial para garantir essa soberania. Eu queria pegar um gancho aí do Tássio, justamente pensando aí nos entes subnacionais, nas jurisdições subnacionais, que também devem fazer parte dessa construção e manutenção da soberania. A gente precisa trabalhar de forma a ouvir os diferentes entes, construir caminhos com essa participação, com esse olhar enquanto nação, enquanto país para a Amazônia. A gente passou por um tempo sem ter essa visão para a Amazônia
Mas nesse período nós tivemos também apesar de todo o contexto, nós tivemos aí um aumento do protagonismo dos entes subnacionais, né? Então hoje a gente tem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal estabelecido e que é um locus importante de visão e construção das estratégias para a Amazônia a partir da Amazônia, a partir dos seus entes subnacionais. Então, acho que para a manutenção e a construção e manutenção da soberania, é importante que a gente tenha isso, e a cooperação internacional vem nesse sentido a fortalecer, ou deve vir nesse sentido, a fortalecer esses programas, diretrizes estabelecidos na Amazônia. E eu acho que só complementando ainda a Gabriela Savian, um outro ponto é o seguinte: o Brasil tem que ter uma postura soberana também no momento de interação com os atores internacionais. Né? Em que sentido? Nós falamos muito hoje, por exemplo, na área de defesa, da transferência de tecnologia. Então, quando você vai comprar um equipamento de defesa, você não compra um equipamento, você não compra um carro de combate, você não compra um helicóptero, você compra uma cadeia logística e pede uma transferência de tecnologia. Esses processos de transferência de tecnologia nos garantiram construir uma Embraer anos depois. Com relação à questão ambiental, é a mesma coisa, só que nós não fazemos ainda. Então, fala-se muito, por exemplo, a gente precisa fazer a transição energética para uma economia verde, a gente precisa fazer, por exemplo, a transição energética para energia eólica, utilizar mais energia eólica, que o Brasil tem um potencial enorme, mas nós somos dependentes tecnologicamente 98% da Alemanha e da Bélgica, com todos os geradores sendo desenvolvidos e produzidos lá. Então, a gente tem que chegar nesse parceiro falando, nós queremos entrar para a economia verde, queremos fazer a transição, mas vocês também têm que dar um lado. E esse lado não é somente pingar pequenas quantidades de recursos, é transferir realmente tecnologia que dê autonomia a esses países amazônicos, que dê autonomia ao Brasil e a esses outros países, para que possamos nós fazermos essa transição energética e desenvolvermos nosso país. A gente falou bastante aqui ao longo do episódio sobre a coordenação de atores, né, nesse trabalho ali para manter a floresta em pé. E eu queria entender um pouco de vocês como é que é possível, de que forma que é possível integrar e coordenar esforços de diferentes áreas agora, na questão de saúde, educação, economia, defesa, para esse objetivo comum de manter a floresta em pé. Quais são os desafios para a gente estabelecer uma boa governança entre esses setores? E aí eu queria muito ouvir a tua opinião, Gabriela, já que o IPAN tem o propósito de consolidar até 2035 o modelo de desenvolvimento tropical da Amazônia por meio da produção de conhecimento, de implementação de iniciativas locais e influência em políticas públicas. Como é que você vê esses desafios ali? Quais são eles para estabelecer uma boa governança entre áreas diferentes? Eu acho que os desafios da intercomunicação e interconexão entre os atores já são bem conhecidos de todos, né? E é nisso que a gente chega nesse contexto em que a gente ainda tem iniciativas muito boas e estabelecidas no território, mas em muitas delas numa escala ainda muito local. Acredito que uma das soluções é a conexão entre esses atores e hoje a gente vê potenciais como, por exemplo, arranjos público-privados que estabeleçam as ações que deem condições favoráveis, né, enquanto políticas públicas, enquanto políticas corporativas que deem condições favoráveis no território, para que esse desenvolvimento territorial aconteça, para que esse desenvolvimento econômico se estabeleça, as iniciativas aconteçam. Então, a gente tem atuado nos territórios em frentes que conectem esses atores em plataformas multi-stakeholders, né, multi-atores locais, na inclusão socioprodutiva desses diferentes atores, né, e não só em número, mas que esses atores estejam aptos de fato, né, com todas as ferramentas em mãos, de forma equitativa, a poder estabelecer, discutir e estabelecer as diretrizes para os seus territórios. Tássio, como é que você observa esses mesmos pontos e também a observação da Gabriela? Eu acho que a Gabriela reforça o que a gente tem falado um pouco desde o início. Você precisa envolver, você precisa ter diálogo, você precisa juntar várias pessoas
várias entidades, e conseguir fazer isso, por mais que a gente tenha uma série de mecanismos legais, né, eu acho que um dos grandes entraves que eu sempre vejo em vários momentos que você fala de integração, olhando desde o ponto de vista de segurança, por exemplo, é a falta de um marco legal. A gente cria espaços para diálogo, a gente vai, senta, dialoga, coloca os atores para conversar, mas às vezes falta trazer uma parte do legislativo, falta trazer uma parte do judiciário, exatamente para que esse diálogo possa virar uma legislação e a legislação possa referenciar aí os investimentos nacionais que possam ajudar a colaborar com isso, né? Eu tenho uma visão muito pragmática com relação a isso. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no final do episódio. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Gabriela Savian, diretora adjunta de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM. Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Se você quiser deixar algum último recado, esse é o momento. Agradeço demais pelo convite, a participação e pela boa conversa aqui com vocês. Agradeço aos organizadores do podcast. Acho que é super interessante a gente ter esse formato de conversa e chegar a mais pessoas. E acho que a mensagem aí que eu queria deixar é que os desafios da Amazônia são grandes, são amazônicos, mas existem soluções e a gente já fez isso acontecer, a gente já reduziu o desmatamento em outros períodos e a gente precisa de uma ação conjunta, mas com certeza a gente tem soluções significativas para alcançar isso de novo e precisamos disso. Com certeza. Tássio Frank, professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e doutor em Desenvolvimento Sustentável pelo UNB. Tássio, um prazer enorme contar com a sua participação aqui. Você quer deixar seu último recado para quem está ouvindo a gente? Gabriela Viana, obrigado pelo convite. Eu acho que um último recado é a gente realmente pensar na Amazônia como uma coisa plural, então a gente tem que tentar exatamente mudar essa questão de falar Amazônia e falar Amazônias. Ela é muito mais complexa do que só a Amazônia. Isso remete, às vezes, ao entendimento aí do início do século passado, pensar aquilo somente como um bioma, somente como uma fonte de recurso natural. É preciso entender as populações que estão ali de baixo, é preciso entender os interesses todos que estão ali de baixo e fazer isso de uma maneira muito pragmática. Acho que sem pragmatismo a gente não avança. E a gente precisa, em prol de todos os brasileiros que vivem na Amazônia, avançar com relação às nossas agendas na Amazônia. Sem dúvida alguma. Muito obrigada, Tássio. Obrigada, Gabriela. E você que está ouvindo a gente, se gostou dessa conversa, compartilhe o episódio. Vamos juntos, como falou o Tássio, como falou a Gabriela, disseminar discussões qualificadas e contribuir para a construção conjunta de políticas e de estratégias nacionais que respeitem a floresta e que tragam seus diversos agentes e saberes para o centro do debate. Sem se atentar para suas particularidades, corre-se o risco de traçar políticas genéricas, incongruentes e ineficazes. Então, esse é o nosso último recado aqui desse episódio. Na próxima semana, estou de volta com mais um episódio dessa temporada. O Conexões para Convergir é uma realização do Centro Soberania e Clima, com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia é de Isaac França e a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. A pesquisa e a checagem técnica são de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver qualquer dica ou sugestão para o podcast, é só escrever para podcast@soberaniaclima.org.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!